Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. Queremos, neste instante, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe o link no seu grupo de amigos, no grupo da família e convide-os para estar juntinhos conosco, aprendendo a palavra de Deus nesta manhã. Queremos enviar a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que nós sempre temos encontrado ali na igreja, e os irmãos têm dito: olha, pastor, nós estamos ligadinhos aí todos os domingos pela manhã, assistindo ou participando da escola bíblica dominical no ar, e tem sido uma bênção. Então nós queremos enviar aí, como sempre fazemos aqui, um abraço do nosso pastor presidente da irmã Judite, e abra aí seus braços e receba este abraço forte do pastor Ailton, da irmã Judite, que tem um grande carinho, um grande amor por todos os nossos irmãos. É claro que vocês não podem estar fisicamente na igreja local em decorrência de comorbidade, de limitação, mas não tem problema, isso não é problema, porque através da Rede Brasil de Comunicação, a Escola Bíblica Dominical tem chegado até você, e o mais importante é que você está neste momento, estamos juntinhos aqui para aprender a palavra do Senhor. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, iniciar a nossa EBD. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão especial, tão maravilhosa que nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação, seja aqui em nosso estado, seja em qualquer estado de nossa federação, ou até mesmo, Senhor, em outros países, não importa onde quer que eles estejam, Senhor. O mais importante, Senhor, é que estamos juntos aqui, no mesmo Espírito, Senhor, te adorando e aprendendo, Senhor, a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue abençoando o Teu filho, dando graça, força. Ajuda, Senhor, o superintendente da Rede Brasil, o evangelista Sonivaldo, a todos aqueles que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E se você, porventura, não tiver aí próximo a você uma harpa cristã, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar neste grande e lindo coral que estaremos formando para adorar ao Senhor nesta manhã. Então, nesse momento, nós queremos convidar o presbítero Jailson Aguiar para louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais, e não perca esta oportunidade de adorar ao Senhor. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação, que privilégio estarmos aqui na Escola Dominical para louvar o nome do nosso Deus. Queremos agradecer ao nosso pastor a oportunidade e também ao Escalado, que nos conferiu essa oportunidade. E vamos adorar o Senhor com muita alegria. Pedimos que os irmãos abram suas harpas no hino de número 152, Pela cruz ao céu irei.
Ao Calvário só Jesus se transportou, levando a pesada cruz, e morrendo lá para o mortal deixou um fanal de gloriosa luz. Pela cruz ao céu irei, pela cruz ao céu irei, para o lar de paz e eterno amor. Pela cruz ao céu irei, só na cruz a alma sedenta achará a fonte de inspiração, e ali o fardo de dor cairá, no Calvário a salvação. Pela cruz ao céu irei, pela cruz ao céu irei, para o lar de paz e eterno amor. Pela cruz ao céu irei, pela cruz irei à mansão celestial, o rumo marcado está. Em minha vida obscura será o fanal, em sua luz minha alma irá. Pela cruz ao céu irei, pela cruz ao céu irei, para o lar de paz e eterno amor. Pela cruz ao céu irei. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O acesso é pela cruz de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Hino de número 361, o peregrino e a glória. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Peregrino segue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouve já os cantos de vitória, tua voz também lá unirás. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite te chamar. Muito suave, cheio de harmonia, ó minha alma, volta pra teu lar. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus mil louvores entoar. Raios últimos do sol se escondem na dourada porta de Sião. Terminada a luta estarei onde as saudades não mais chegarão. Se queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Se queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória,
a Jesus 1000 louvores entoar. De Jesus o sangue da entrada, glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, a Jesus 1000 louvores entoar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática nos diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe de nossa lição está baseada no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 13, versículos 16 ao 19. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica de nossa lição. E se você não tiver uma Bíblia aí próxima a você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar. Texto de Jó, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela leitura da sua palavra e pedindo uma bênção, a favor do seu filho que irá ministrar a sua palavra, que o Senhor o ilumine nesta manhã e através do seu servo possamos ser edificados para a glória de Deus. Se você puder fechar seus olhos, feche nesse momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã. Queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Utiliza o teu filho como instrumento, Senhor, e fala aos nossos corações, promove edificação à tua igreja. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento
adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos para este momento o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo, estarmos aqui na casa de Deus para glorificar seu santo nome, prestar um culto de adoração ao Senhor, aprender a sua santa e rica palavra, que com certeza o Senhor Jesus de Nazaré, Ele tem uma palavra para os nossos corações. E o Espírito Santo, que é o verdadeiro intérprete das Escrituras, com certeza irá nos auxiliar nessa manhã para que possamos entender, assimilar e, acima de tudo, praticar a palavra do Senhor. Então, nessa escola bíblica dominical que está tendo início aqui, mas também aí na sua casa, e lembre, a escola dominical é um culto que nós prestamos ao Senhor. E quero lembrar você que todo culto ele tem hinos, já louvamos a Deus com os hinos. Vai ter a exposição da palavra do Senhor, tem a palavra para ser pregada, anunciada e Deus irá falar aos nossos corações. Mas também tem um momento muito importante na hora do culto, é o momento do ofertório. O que é isso? O ato de ofertar. E a oferta, meu querido irmão, deve vir de um coração voluntário, vir de um coração agradecido, deve ser feita com alegria, com amor, com dedicação ao Senhor. É fruto de uma pessoa que ama justamente a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, falando sobre a oferta que deve ser voluntária. Nós temos um texto lá no Antigo Testamento, que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 35 e o versículo 5. Veja que passagem das Escrituras que contém verdades tão preciosas para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Quero destacar que no meio do versículo, no versículo número 5, está lá dizendo, cujo coração é voluntariamente disposto. Então, aquele que vai ofertar a Deus, que se apresente ao Senhor com um coração voluntário e um coração disposto. E podemos também aqui acrescentar, porque a Bíblia também dá respaldo para isso. O apóstolo São Paulo mencionou isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse ato nesse momento, faça com amor e faça com dedicação. Deixa eu só lhe lembrar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela se apropriou de alguns recursos tecnológicos que vai facilitar esse momento da oferta. E um dos primeiros recursos é o que vai aparecer agora na sua tela, que é justamente o site da igreja. Deixa eu repetir para você, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai ver lá diversas opções. E uma das opções está lá um botãozinho na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e vai ser destinado ou redirecionado a outra página e dependendo da natureza da sua oferta, veja o que é que você pode fazer hoje. Nesse domingo pela manhã você pode dar uma oferta, você pode pagar seu dízimo, você pode contribuir com o sistema de comunicação, você também pode contribuir com o sistema social da igreja, com os recursos sociais da igreja, ou você pode até mesmo pagar um voto. Então, são algumas das opções que nós temos oferecendo a você. Você pode fazer isso. Passando esta tela, você vai encontrar algumas contas. Deixa eu destacar essas duas que estão em cima aí. PayPal e PagSeguro. Nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão em outros países. Então você pode se utilizar ou PayPal ou PagSeguro. Mas para quem está aqui no Brasil, aí aparece justamente as 3 contas junto ao lado do QR Code. Ali são 3 contas. Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E embaixo está o nome do beneficiário.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo está o CNPJ, e o CNPJ que é também a chave do Pix. Deixa eu dizer para você, você está vendo na sua tela, mas deixa eu falar para você, olha, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Logo abaixo está justamente o seu CNPJ, que é a chave do Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são algumas facilidades que nós temos hoje para ofertar, principalmente você que está em outro país, você que está em outro estado, aqueles irmãos que estão trabalhando, e tem outros que não têm a possibilidade de estar aqui, estar na igreja. E temos pessoas que também estão em hospitais e que querem contribuir, mas não podem chegar fisicamente no templo, mas tem esses recursos. Então, querido, faça isso como nós lemos, faça com o coração voluntário, disposto, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E vamos fazer uma oração por você que está ofertando. Nesse ato de fé que você está fazendo agora, vamos orar por você, para Deus aumentar o pão da sua família. E nessa oração vamos incluir quem? Incluir aqueles que estão desempregados. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Deixa eu falar mais algo para você, Deus está escutando as tuas orações. Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele vai abrir porta para os teus familiares. Vamos orar ao Senhor, chegue diante de Deus com um coração animado, chegue com fé, pedindo a Deus da sua graça, que Deus vai lhe abençoar muito. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos aqui diante de Ti, te agradecendo, Jesus, te louvando, porque é bom estar na Tua casa, é bom te adorar. A nossa alma se sente bem te adorando e ouvindo a Tua santa palavra. Agora, Senhor, uma bênção especial, assim nós te pedimos, sobre todos os Teus filhos, aqueles que nesse momento estão participando dessa programação. Abre porta de trabalho para quem está desempregado. Aumenta o pão dos teus filhos, meu Pai. Faz um milagre especial na vida de cada um. Deus eterno, recebe as nossas ofertas, recebe a nossa gratidão, o nosso agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e pelas aquelas que ainda chegarão em nossas mãos. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nós te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o nosso superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, o pastor Nadir Jackson Saraiva, concede oportunidade ao presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. Você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. Vamos adorar a Deus e Deus tem uma palavra para você. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 463, o povo de Abraão. Como o povo de Abraão para a terra de Sião, entre os povos inimigos viajou. Hoje cheio de amor e de fé no Salvador, caminhando para o céu contente vou. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá na cidade de Jeová, sempre alegre vou marchando para o céu. Sustentado pelo amor do bendito Salvador, vigiando sempre, orando certo vou. Dirigido pela luz da presença de Jesus, caminhando para o céu eu sempre estou. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá na cidade de Jeová, sempre alegre vou marchando para o céu. Lá
Lá no céu eu chegarei, sua glória gozarei, como aqueles que servirem ao Senhor. Quero sempre trabalhar para o glorificar, para que todos vejam em mim o seu amor. Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Ruas áureas brilham lá na cidade de Jeová, sempre alegre vou marchando para o céu. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos neste momento para a parte mais importante do nosso culto, da nossa escola bíblica dominical, que é a exposição de nossa lição. Lição hoje que estaremos estudando, lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. E queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a pegar aquele seu caderninho de anotações, sua caneta, sua revista de escola dominical, sua Bíblia. Eu digo que é o kit escola dominical. É a revista da escola dominical, a Bíblia, a harpa cristã e o caderninho de anotações. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho aqui em minhas mãos a revista da escola dominical. Não tem problema. Pega o caderninho de anotações, que toda a sequência da lição de hoje nós estaremos dispondo em sua tela e você vai poder nos acompanhar ponto por ponto. E aí você dispondo aí de sua caneta, caderninho de anotações, você pode anotar e crescer e se edificar para a glória de Deus. Ele tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, em primeiro lugar, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e dizer a você da alegria, da satisfação de estar aqui na casa de Deus, para aprender, sim, aprender junto com você. Mais uma lição que a CPAD vem nos oferecendo. E antes de abrir a lição, para nós começarmos a trabalhar, quero agradecer aqui também ao nosso amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade que nos franqueia, que nos concede de estarmos aqui, junto com você, porque é junto mesmo, junto com você na sua casa, estudando juntos a palavra de Deus. E por intermédio da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática, com certeza o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro intérprete das Escrituras Sagradas, ele irá fazer com que os princípios bíblicos fiquem à tona e nós venhamos aprender a palavra do Senhor. E aprender, lembre de uma coisa, requer a assimilação e também a prática. Quero convidá-lo agora nesse momento, vamos abrir, nós temos uma lição, que é a lição de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos. Vamos para o textuário da lição? Textuário, que também vai aparecer aí na sua tela. Diz assim a palavra de Deus, porque está registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está registrado, segundo o livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 9, somente repetindo. E vamos ler a verdade prática que já está na tela. Verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Vamos comentar um pouco, meu querido irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui no programa da Escola Bíblica Dominical. Sempre começamos pelo tema. E o nosso tema, que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos, você já percebeu que esse tema inverte a ordem natural? Porque o que seria a ordem natural? São os filhos sepultarem os pais. E eu ainda coloco um asterístico nessa ordem natural.
porque a morte, ela só entrou no mundo por causa do pecado. Eu não estou falando de um pecado em particular de uma pessoa hoje, estou falando do pecado dos nossos primeiros pais, que foi justamente Adão e Eva. Isso fica muito evidente no livro aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 19, que diz claramente que pelo pecado entrou a morte e a morte passou aí a todos os homens. Então todos os homens irão morrer. Então isso é uma realidade da humanidade. Então nós temos, após o pecado, após a queda que aconteceu no Éden, essa realidade difícil, triste, quando a morte passa aí a ser algo natural. Então nesse processo natural, entre aspas, é comum que os filhos venham sepultar os pais. Mas quando essa ordem é invertida, porque o tema da lição mostra a ordem invertida, é quando os filhos, quando os pais sepultam seus filhos. Imagine, meu querido irmão em Cristo Jesus, se já é doloroso para um filho sepultar o pai, imagine um pai que vai sepultar um filho de 20 anos, 30 anos, pessoas recentes, muitas vezes muito jovens, que serão sepultadas. A dor é muito grande. Então nós estamos falando de um tema que é um tema delicado, é um tema que mexe com famílias. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez recentemente perderam seus filhos. Seus filhos foram sepultados, muitas vezes até faltando poucos dias, foram sepultados há poucos dias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ainda existe esperança, viu? A morte, ela não é o ponto final. A morte, ela é uma vírgula, principalmente para os crentes em Cristo Jesus. Então, a ordem natural aqui foi invertida. Estamos falando do tema, né? Quando os pais estão sepultando justamente os filhos, e a nossa leitura bíblica em classe é justamente a leitura que fala de Jó. Jó que sepultou os seus filhos. Mas, lá no textual que você leu, por mais sofrimento que venha, uma família pode passar, mas o nosso textuário diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por que isso? Porque esse versículo do capítulo 4, versículo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, para dizer a você o seguinte, que por pior que seja a dor, o pior que seja o momento que você está vivenciando, mas lembre de uma coisa, Deus está sempre ao seu lado. Então creia nessa manhã que o Senhor Jesus está ao seu lado e irá lhe dar conforto. E a nossa verdade prática, né? A nossa verdade prática, está falando de morte, a verdade prática diz o seguinte: não devemos ser indiferentes, está aparecendo aí na sua tela, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. São duas verdades principais que aparecem aí nessa verdade prática da lição, né? Aquilo que nós devemos fazer. Primeiro, mortes inesperadas. Uma coisa é a pessoa ter um filho, ter um parente, um amigo, alguém muito próximo à família, que já vem sofrendo há muitos anos, muitas vezes no hospital, em casa. Ninguém quer perder, mas se existe aquela consciência, mesmo sem aceitar que eu sou daquele que acredita que a gente não está preparado para isso, mas pelo menos existe a consciência que quando aquela pessoa for embora, você diz assim, descansou. Então esse é um tipo de morte. Mas imagine uma morte de caráter inesperado, que daqui a pouquinho a gente vai analisar a partir da lição. A pessoa está bem, sorrindo, conversando com você, e acontece um acidente, uma tragédia, e a pessoa morre. Aí embaixo ele diz assim, não devemos ficar como quem não tem esperança. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor presidente, pastor José Alves, aqui no Recife. Eu lembro que em um sepultamento ele disse assim, não importa qual é o veículo que irá nos conduzir para o outro lado. Olha, pode ser um acidente, pode ser uma tragédia, não vou aqui estar mencionando o que é que pode acontecer, pode ser até um mal súbito, não importa o veículo,
Importa é se você está preparado para chegar do outro lado. Lembre, a morte não é o fim, não está se aniquilando a existência da pessoa. Existe o céu, existe o paraíso, e é para lá que os crentes salvos em Cristo Jesus irão quando partir dessa vida. Por isso que nós temos essa grande esperança. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, depois de nós comentarmos o título da lição, o nosso textual e a nossa verdade prática, vamos para o conteúdo da lição? Vamos para o conteúdo, a gente precisa analisar um pouco. Vamos para o tópico 1 da lição. Tópico 1 e o item 1 que vai aparecer na sua tela. Não vou ler a introdução porque eu já mencionei a introdução a partir da leitura do próprio texto do título. O que aparece na sua tela agora é a família de Jó. Olha, quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de U. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a de Moisés, mesmo antes de Abraão, entre os séculos 25 e século 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era muito maior do que a atual, o que explica a sobrevivência de 140 anos do patriarca. Isso está registrado em Jó, capítulo 42 e o versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó, capítulo 22 e versículo 26. Vamos parar só aqui para a gente poder fazer um comentário do tópico 1. Você que estiver com a lição em casa, fica com a lição aberta, pega a Bíblia Sagrada, deixa eu só lembrar, o livro-texto da Escola Dominical é a Palavra de Deus. Eu estou sem lição, abre a Bíblia em Jó no capítulo de número 2, deixa a Bíblia aberta. Vamos comentar. O nosso texto base é o texto de Jó. Agora observe bem, o recorte que o autor da lição está fazendo é aquele momento da tragédia. Então, quem era Jó? Está falando de um homem que é da cidade de Ur dos Caldeus e que provavelmente ele é antes aí mesmo da existência de Abraão. Ele vai viver 140 anos. Mas o que chama a atenção, o recorte agora que vai ser feito, é o momento da tragédia, quando os seus filhos terão a vida ceifada. Mas merece nós pontuarmos aqui alguma coisa. Observe bem. No diálogo entre Deus e Satanás, que está escrito no capítulo 1 do livro de Jó, acontece num plano, eu vou usar o termo num plano superior. Eu não vou dizer aqui que foi o céu, que foi o espaço sideral, não vou entrar nesse mérito da questão, não. Deixa isso para uma lição específica. Mas o que eu quero mostrar a você é que o diálogo entre Deus e Satanás acontece em um plano que Jó não tem acesso. Quer dizer, Jó está levando sua vida normalmente aqui embaixo e, de repente, ele começa a ver perder tudo. Capítulo 1, abra sua Bíblia aí conosco, ele começa a perder, olha, capítulo 1 e o versículo de número 9, por exemplo, diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Versículo 10: Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Versículo 11: Mas estende a tua mão, toca nas coisas que ele tem e tu verás se ele não vai blasfemar diante da tua face. Esse diálogo está acontecendo em um plano que Jó não tem acesso. E Jó está levando sua vida puramente normal aqui embaixo. Aí no versículo 12 tem a seguinte expressão: E diz o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi realizar essas tragédias na vida de Jó. No versículo 14, o seu gado irá morrer. No versículo 15, os seus servos serão mortos pelos sabeus. Veja, tudo isso promovido por Satanás, e em nenhum momento, pelo menos o texto bíblico relata para a gente que Deus avisou a Jó, mandou um profeta, mandou um anjo. O que está acontecendo com a família de Jó é o seguinte: as coisas estão se acabando e ele simplesmente não está entendendo o que é que está acontecendo naquele momento ali. Não há um anjo que falou, não tem uma pessoa que chegou junto
da parte de Deus como profeta para dizer, vai acontecer tal coisa. Enquanto está se perdendo os bens materiais, há desespero, há angústia. Mas a coisa mais dolorosa, a situação mais caótica, são quando os filhos, e não são poucos filhos não, são 10 filhos que serão mortos. Olha o capítulo 1 do livro de Jó, fica com a Bíblia aberta, e o versículo de número 18 diz assim a palavra de Deus. Estando ainda este falando, que é bom que se diga para você se situar, né? Estando ainda este falando, que não é Jó, foi justamente os seus servos que tinham escapado das tragédias, veio outro, no caso, servo, e disse, estando os teus filhos, eu estou no versículo 18, viu? Estando os seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, olha o versículo 19, vê que tipo de tragédia. Eis que um vento, ou melhor, um grande vento, sobreveio daquele deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer essa nova. Versículo 20, para a gente complementar aqui a narrativa. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e simplesmente adorou. Um dos servos de Jó disse assim, olha, veio um grande vento, teus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. E foi um vento tão grande que veio do deserto, que varreu os 4 cantos da casa e a casa desabou, de maneira que os 10 filhos morreram. Querido irmão em Cristo Jesus, olhe, se um caixão dentro de uma residência já é doloroso, imagine 10 caixões. Eu estou mostrando a palavra caixão aqui para que você entenda a situação que Jó está vivenciando naquele momento de dor, momento de angústia. Se perder um filho é ruim, imagine perder 10 de uma vez só e perdeu através de uma tragédia. Então é o sentimento, é o luto que nesse momento vem. Querido irmão em Cristo Jesus, isso é um momento tão delicado, um momento tão complicado para todos, né? Porque a morte ela é uma realidade. Ela pode vir de maneira inesperada, ela pode vir de uma maneira, entre aspas, programada, porque já se espera de tanto tempo, muitas vezes pela idade avançada, muitas vezes pelas doenças, mas um dia ela chega, e quando ela chega, chega com tristeza, chega com dor, chega com amargura, e é tão difícil lidar. Aí qual é a proposta da lição? Como é que nós, enquanto crentes salvos em Cristo Jesus, devemos lidar com o luto, principalmente neste momento tão específico, quando os pais estão sepultando aí os seus filhos. Voltando lá para a lição, já que nós estamos falando de Jó, agora nós vamos ver a esposa de Jó, como é que ela reage diante dessa situação caótica. Tópico 1 da lição e o item 2 tem lá, a esposa de Jó. Olha o que é que o texto diz. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Vamos parar aqui para nós podermos comentar. Eu estou lendo alguns trechos, não estou lendo completo, até para poder ganhar tempo. Analise bem. Eu pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Jó capítulo 2, né? Mas abra a sua Bíblia, abra aí para a gente ver capítulo 1 e capítulo 2. Estou mostrando a você que Jó está em casa e está vendo as coisas se acabarem, né? Invasões, catástrofes, né? Primeiro invasão das suas terras, depois catástrofes naturais e a perca dos seus filhos. Então, quando ele sabe que os filhos morreram, ele se joga no chão e adora a Deus. Mas veja a reação da esposa de Jó.
É bom lembrar, a mãe, a dona de casa, a mãe, meu querido irmão, é muito doloroso para uma mãe perder um. Ela está perdendo 10. E o que mais machuca a esposa de Jó não é perder os bens materiais, não é simplesmente ser um marido que está purulento, porque se coloca naquela situação da mulher, perdeu toda a riqueza, o marido perdeu a saúde e agora perdeu os filhos. Então no capítulo 2 e versículo de número 9, vem uma fala que eu quero analisar com você, que é a fala do desespero, viu? Capítulo 2 e versículo 9, abra sua Bíblia conosco, do livro de Jó. Diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Analise essa frase a partir do contexto que nós estamos aqui narrando para você. A partir, é óbvio, do texto bíblico. É a fala do desespero, é a fala da dor, é a fala da angústia. Meu querido, se você durante a semana quiser, leia todo o livro de Jó. E você não vai ver em nenhum momento Deus repreendendo a mulher de Jó, matando a mulher de Jó, porque é uma mulher em pleno sofrimento. Quando Deus aparece para fazer algum tipo de repreensão, repreende os amigos de Jó, mas não a mulher de Jó. Os amigos de Jó, pode ler todo o livro que você vai ver isso, principalmente no capítulo 42, onde Deus pede até que os amigos de Jó peçam perdão ao próprio Jó. Mas o que eu quero mostrar a você é que Deus não repreende a mulher de Jó. Disse, amaldiçoa teu Deus e morre, porque é a fala do desespero, é a fala da angústia, é a fala mais difícil que tem. É uma mulher que perdeu 10 filhos de uma vez só. Então, querido irmão em Cristo Jesus, diante dessa situação daqui, que nós estamos tratando, como é que nós devemos agir, lidar com o luto? Deixa eu adiantar algo para você. Antes de ir lá para o tópico 2 da lição, adiantar. Nós que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós temos uma esperança. A esperança que a morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula. O que é que nós queremos dizer com isso? Baseado no texto bíblico, claro que depois da morte segue-se ao juízo de Deus, mas para os crentes em Cristo Jesus, irão para o paraíso celestial. Essa é a nossa recompensa, esse é o nosso consolo, saber que os nossos parentes que morreram em Cristo Jesus estão com Deus. Então, se console, meu querido irmão. Talvez eu esteja falando para pessoas que perdeu um ente querido, talvez uma mãe que acabou de perder o filho, né? Que o luto, claro que a lição se focou somente, a lição ela foca nesse luto da mãe em relação ao filho, mas eu posso falar também para o filho que agora perdeu a mãe, que perdeu o pai, que talvez perdeu uma pessoa muito próxima. Olha, tem esperança, viu? Não é o fim, não é o fim. Um dia todos irão ressuscitar. Eu estou fechando aqui o conteúdo nos crentes salvos em Cristo Jesus, porque existe esperança. E vou mostrar alguns versículos bíblicos daqui a pouco. Vamos para o tópico 2 da lição? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Vai aparecer na sua tela aí, tópico 2 e o item 1. O item 1 diz assim, lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Vamos parar somente por aqui. Somente. Parar nesse comentário. Você está vendo que o texto relata, né, que quando a notícia chega, é uma tragédia. Uma tragédia, uma causa natural. Causa natural, quando eu falo causa natural, porque a Bíblia diz que veio um vento, nós lemos aqui, veio um vento, derrubou o teto da casa e todos morreram ali. Aí você fica pensando, né? Muitas pessoas pensam, mas meu Deus, que tragédia, será que fulano merecia uma morte dessa maneira tão trágica?
Vamos abrir outro texto para nós explicarmos isso melhor? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, do Evangelho de Lucas. Tem um texto que eu quero ler com você pausadamente. Estou usando a revista corrigida. Olha, capítulo 13, versículo 1 diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. Esse primeiro versículo mostra o seguinte: galileus que foram mortos e depois o sangue desses galileus foram misturados com os sacrifícios. Veja que tragédia. Aí Jesus pergunta, versículo 2: Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Veja a pergunta que Jesus está fazendo. Se imagine, galileus que foram assassinados e ainda o sangue foi guardado para ser misturado com o sangue de sacrifício. Jesus está perguntando: vocês acham que esses galileus que morreram aí, eles são mais pecadores do que os galileus que existem aqui? Jesus vai dizer: não. Olha o versículo número 3. Não. Vos digo, antes, se vos arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Versículo 4 diz: E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siló e os matou, cuidais vós que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? E Jesus responde: não. Então são duas situações aqui que o Senhor Jesus está mostrando. De um lado, um homicídio, assassinato dos galileus, e uma coisa horrível, sangue misturado ainda com sangue de sacrifício. E do outro lado, Jesus mostra um acidente de si. 18 homens morreram na hora que estava construindo a torre. E Jesus pergunta: você acha que tanto um quanto o outro são mais pecadores do que todos os que tem aqui nas cidades? Não. Então, tem pessoas que ficam perguntando: meu Deus, por que morreu dessa maneira? Qual foi o tipo de pecado que essa pessoa cometeu? Que tragédia, coisa terrível. É como se estivesse responsabilizando a pessoa como se fosse um pecado que a pessoa cometeu e merecesse uma morte de maneira violenta. E Jesus está dizendo: não importa a forma que foi. Não interessa se foi por uma causa, um acidente, feito esses 18 que morreram numa torre, que a torre desabou, se foi homicídio, e não importa aqui também se o veículo que o conduziu foi uma catástrofe natural. O que importa é: você está pronto. Você está pronto para se encontrar com seu mestre? Eu estou lembrando outro texto aqui que é bem importante para a gente. Eclesiastes. Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 3. Não importa o veículo, não importa como foi que a pessoa, o veículo que conduziu, que a Bíblia vai dizer: meu querido irmão em Cristo Jesus, o que sucede ao justo, sucede também ao ímpio, e vice-versa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. Deixa eu ler com você, para você ver o que a palavra de Deus nos fala. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim os que se sacrificam como os que não sacrificam. Assim ao homem, assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como aquele que teme o juramento. Versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Salomão, que escreveu justamente Eclesiastes, está dizendo: olha, se um acidente acontece com o ímpio, pode acontecer com o justo. Se um homicídio aconteceu com o ímpio, também pode acontecer com o justo. O que a Bíblia quer pontuar e que o Espírito Santo quer falar para nós nessa manhã de domingo aqui é fazer a seguinte pergunta: você está pronto, meu querido? Porque todos nós iremos passar por essa realidade.
para não passar pela realidade da morte, só tem duas condições. Primeiro, o arrebatamento da igreja, que a Bíblia fala de arrebatamento para os salvos em Cristo Jesus. Ou, se a pessoa, a primeira condição. Então, meu irmão em Cristo Jesus, ou o caso de Elias e Enoque, meu querido irmão em Cristo Jesus, tudo pode acontecer, tanto a um, como também pode acontecer ao outro, seja pecador ou não. O que importa é estar preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. Vamos voltar para a nossa lição e eu quero dessa feita ir lá para o tópico 3 da lição, que tem por título Os Cristãos e o Luto. Aí eu quero ler o tópico 3 e o item 1 da lição. Vamos lá, falar do cristão, vamos falar do luto, como é que nós devemos reagir. Não culpe a Deus, em primeiro lugar, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nós vamos voltar para esse texto aqui, iremos voltar. Querido irmão em Cristo Jesus, como proceder? Você já está sabendo, pelo transcorrer dessa lição, que o que acontece ao justo pode acontecer também ao incrédulo e vice-versa. Tudo pode acontecer. O que importa é estar preparado. Agora, como reagir? A primeira recomendação bíblica é, em primeiro lugar, não culpe a Deus. Não questione ao Senhor. Eu sei que no momento da dor, da angústia, você pode até perguntar o porquê. No momento do desespero, eu gosto sempre de lembrar da mulher de Jó, que no momento do desespero ela chegou e disse assim, é melhor que tu, Jó, amaldiçoe a Deus e morra. Mas isso era o momento do desespero. E o luto, meu querido, ele tem que ser vivenciado, tem que ser vivido. Ele pode ser 6 meses, ele pode ser 2 anos. E eu sei que no momento do luto é difícil, principalmente quando se perde uma pessoa muito querida, até mesmo um filho. Mas lembre de uma coisa, coloque hoje na sua cabeça, você que está nos assistindo, ouvindo essa programação aqui. Diante de Deus, aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Não culpe a Deus. Deus sabe o momento certo de levar. Eu gosto sempre de mencionar o que eu ouvi nos círculos de oração, aqui em Pernambuco. Deus não pede, deixa eu levar, porque a gente não vai querer dar. Deus toma, Deus leva, porque é dele, pertence a ele. O fato de Deus ter levado tão novo, que essa muitas vezes é a pergunta, por que levou tão jovem? Não existe como lhe dar uma resposta objetiva e clara para a sua situação, mas existe uma resposta que é um princípio bíblico. Deus que conhece presente, passado, futuro, que conhece todas as coisas. Deus é o único que pode dar resposta a você de caráter particular. Então eu digo, meu querido irmão em Cristo Jesus, confie na soberania de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Então Ele é soberano. Ele não tirou fazendo mal, Ele guardou. Querido irmão em Cristo Jesus, não tem a Bíblia Sagrada fala da existência do inferno e fala da existência do céu, fala da existência do paraíso celestial. Nós não temos acesso, os vivos não se comunicam com os mortos, mesmo sabendo que os mortos têm plena consciência. Tem versículo bíblico para isso, irmão? Tem versículo bíblico para isso. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse. Esse versículo não está na lição, não. Capítulo de número 6. Observe o que é que a palavra de Deus nos diz nessa manhã. 6 e verso 9. Não vou entrar aqui no mérito da questão da grande tribulação. Não é nosso objetivo falar sobre isso aqui. Nosso objetivo é focar somente essa realidade da consciência ativa do outro lado.
Diz assim, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, almas ou vidas que foram mortas, e elas estavam debaixo do altar de Deus. Capítulo 6, versículo 9. Olha o versículo 10. E clamavam, sim, merece a nossa atenção, clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Duas coisas devem ser pontuadas. Morreram aqui embaixo fisicamente, mas estavam vivas diante de Deus, próximo ao seu altar, vivas e em estado de plena consciência, ao ponto deles clamarem e pedirem justamente vingança. O que é que eu quero mostrar a você aqui nessa manhã, a partir do texto bíblico? Quem foi para o outro lado, quem está no paraíso celestial, quem foi guardado pelo Senhor, está em plena consciência. Mas nós não podemos nos comunicar com os mortos. É isso que a Bíblia Sagrada nos garante. Mas, querido, se nós pudéssemos perguntar a um dos nossos parentes que foram guardados pelo Senhor Jesus e perguntássemos a ele, tu queres voltar? Ele ia dizer, não, porque do outro lado tem paz, tem alegria, tem uma paz que é diferente de tudo que se vivencia aqui, de tudo que é vivenciado aqui. Nós temos uma ideia disso quando o apóstolo São Paulo diz assim, conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, das quais os homens aqui embaixo não são dignos, sabe? E ele diz em palavras inefáveis, ou melhor, eram palavras agradáveis, era algo que preenchia, uma alegria, que preenchia todas as necessidades, de maneira que quem está lá do outro lado, seu parente que morreu, que Jesus guardou, ele está bem, está tão bem, que ele não vai querer voltar não, a saudade fica conosco, mas há consciência plena do outro lado, então se conforte nisso, creia nisso, que o Senhor Jesus guardou, está com Deus, está guardado, está bem. Isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante. Acho que a fala do apóstolo São Paulo é muito precisa nesse momento. Palavras inefáveis, é um lugar muito bom, muito agradável. É isso que a Bíblia tem a nos dizer. O modus vivendi, como é, não, a Bíblia não trata desses assuntos, só trata de um estado de pleno gozo, onde todas as lágrimas, todos os sofrimentos cessaram ali imediatamente. É somente gozo e paz. Nós podemos sentir e até mencionar um texto bíblico que está escrito no livro de Filipenses, que Paulo diz assim, tenho vontade de partir, é quando a alma começa a sentir vontade de estar com Deus, pelo nível de comunhão que um crente tem com Deus. Quando se aprofunda, chega mais próximo do Senhor, através da leitura da palavra, da meditação, da oração, do jejum, da dedicação a Deus, a alma sente vontade de estar com Deus, de partir. Isso é simplesmente para você entender, meu querido irmão, que o parente que Jesus guardou, seu parente, talvez seja seu filho, talvez seja seu pai, seja sua mãe, está guardado com o Senhor e tem plena consciência disso. Então se conforte com essa palavra no nome santo e no nome poderoso de Jesus e não culpe a Deus. Não culpe. Deixa eu falar um pouco mais perto de você, que eu sei que é uma orientação de Deus para o teu coração. Deixa eu falar mais perto aqui nessa câmera, ficar mais junto. Meu querido irmão em Cristo Jesus, para o crente, isso eu preciso ler. Vamos fundamentar a nossa fala? Abra a sua Bíblia conosco nessa manhã. Abra a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia próxima a você, esse texto bíblico não está na lição, mas merece sim a nossa atenção, que fala da nossa esperança, fala da nossa satisfação. Diz assim, capítulo 4, versículo 16, da primeira epístola aos Coríntios. Desculpe, eu errei. É 1
livro aos Tessalonicenses, viu? Capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18, diz assim: porque o mesmo Senhor, fazendo referência a Jesus, descerá do céu, mas descerá como? Com alaridos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Deixa eu deixar isso bem claro, bem pontuado: os que morreram em Cristo Jesus, para você se sentir confortado. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E o versículo 17, para fazer uma leitura muito mais apropriada: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram primeiro, nas nuvens, encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos. Os que morreram irão ressuscitar em Cristo Jesus. E nós, no arrebatamento da igreja, seremos transformados e todos juntos nos encontraremos com o Senhor. Nós estaremos juntos. Creia nisso nessa manhã. Aí no versículo 18, o apóstolo São Paulo arremata e dá uma recomendação aos irmãos que estão na cidade de Tessalônica. Ele diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros, com essas palavras, consolai-vos uns aos outros. Paulo está dizendo: chega para quem perdeu um parente, console ele, dizendo com a esperança que nós temos, a esperança de ir para as regiões celestiais, a esperança de se encontrar com os nossos parentes que morreram justamente em Cristo Jesus. Então é um momento de muita reflexão para você, querido irmão, que está ouvindo essa lição aqui. E eu pontuo mais uma vez, vou bater nessa tecla: o que importa é estar preparado. Não é o veículo que irá lhe conduzir. É um acidente, é uma causa natural, é um homicídio. Isso, os vivos é quem ficam para analisar essas causas, resolver essas questões de caráter judicial. Mas o estar preparado é o que interessa para a gente. Aí tem outro versículo que eu quero ler com você. É um versículo do sábio Salomão, que está no livro de Eclesiastes. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, tem conforto, tem palavras de conforto para a gente. Eclesiastes capítulo 7 e o versículo de número 2. Veja como é que diz a palavra de Deus. 2 e verso 7. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Se você parar somente desse versículo, talvez você esteja se perguntando: meu Deus, como é que alguém escreve isso, dizendo é melhor ir para um luto, uma casa onde tem luto, do que para uma casa que tem festa? Mas lê o restante do versículo, ele completa dizendo: porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos os aplicam o seu coração. Ele está dizendo, no momento da festividade, você já percebeu que tem pessoas que vivem como se nunca fosse morrer? Que a morte nunca chegaria, ou nunca vai chegar junto dele. E acontece tudo com os outros, mas nada irá acontecer a ele. Aí é nesse aspecto aqui que Salomão está dizendo o seguinte: quem vai para a festa, muitas vezes, acha que nunca vai morrer, que nunca vai acontecer nada de ruim com ele. Aí, quando ele vai para uma casa onde há o luto, ele começa a perceber que o destino de todos os homens é a sepultura, a não ser que Jesus arrebate, venha buscar a sua igreja amada e haja o arrebatamento da igreja em Cristo Jesus. Então Salomão nos ensina, né? Deus nos ensina por intermédio dessa fala de Salomão, registrada na palavra de Deus. É aí um momento que a gente tem que parar, pensar e dizer: Jesus, está tudo bem com a minha vida e eu estou pronto para qualquer hora que o Senhor chamar a gente morar nas regiões celestiais. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos ver mais um critério, né? Primeiro, não se esqueça, não reclame de Deus, não culpe a Deus. Deus é soberano, creia na soberania do Senhor. É Ele quem leva, é Ele quem guarda. Vamos voltar para a lição? Capítulo, né? Mas é o tópico 3 da lição e o item 2.
Vivendo o Luto, né? Vivendo o Luto. Diz assim: com o patriarca Jó aprendemos que os crentes em Jesus não devem ser indiferentes ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias desse momento do luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor Jesus agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Está registrado, volta a tela aqui para mim. Está registrado em João capítulo 11, versículo 35. Meu querido irmão, nós já iremos concluir a lição. Mas esse outro princípio que devemos ter em nossa mente é que quando chegar o momento, esse momento difícil, vivencie ele. Crente não vive só de vitória. Muitas vezes eu fico preocupado quando eu vejo essas frases: só vitória, só vitória, só vitória. Crente não vive só de vitória. Jesus disse: no mundo tu tereis aflições, dores, mas eu venci o mundo. É isso que o Senhor Jesus fala aos nossos corações. Por maior que seja a dor, que seja a perca, mas lembre de uma coisa: Jesus está do seu lado. Terceiro e último princípio: mantenha a esperança. Então vamos concluir? Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período do luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Volta à tela. Conte comigo, essa última parte da lição é extremamente importante para a gente. Falamos sobre a família de Jó, fizemos esse recorte desse momento que os filhos são mortos, mas o ponto alto dessa lição é para responder aquela pergunta que fizemos inicialmente: como devemos vivenciar isso? Vamos responder pela lição? Você que está em casa comigo, com a lição aberta, com a Bíblia aberta, primeiro, não culpe a Deus. Creia e confie na soberania do Senhor. Segundo, vivencie esse momento de dor, de tristeza, mas lembre que ao seu lado está Jesus de Nazaré. E por último, mantenha a esperança acesa. Guardou? Sim, Jesus guardou porque é dele. Estou me referindo aqui aos crentes em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo eu quero aproveitar esse momento para dizer a você, querido irmão ou querido amigo, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Tem muitas pessoas que não são crentes, nunca tomaram a decisão, pessoas que estão desviados, afastados da casa de Deus. Aí eu uso Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor ir à casa onde há luto, porque ali se sabe o destino de todos os homens. A pergunta que eu faço é: você está preparado? E a gente se prepara a partir da nossa decisão que fazemos enquanto estamos aqui, vivos. E qual é a decisão? Aceitar Jesus como Salvador, abandonar esse mundo de pecado, ter um encontro com Deus e ter uma nova vida. Lembre, o texto bíblico faz menção a um dos relatos do Senhor, de um homem que construiu celeiros, casa, tudo, mas no final veio uma voz que dizia assim: louco, esta noite perderão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Quer dizer, por maiores que sejam as suas realizações, construções, mas a morte vai chegar. Chega para o justo, chega para o ímpio. Chega para o incrédulo, para o ateu, chega também para o crente em Cristo. É uma realidade que ninguém escapa, mas mantenha a esperança, esteja firme. Lembre de primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16 até o 18. Um dia estaremos todos juntos. Se console com essa palavra no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã de domingo e receba de Deus o consolo na sua alma, no seu coração e dentro da sua casa por intermédio da palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa, palavra maravilhosa nesta manhã, lição que nos trouxe consolo,
e reforçou ainda mais a nossa bendita esperança de um dia estarmos para sempre com o nosso Senhor por toda a eternidade. A morte é apenas a cessação da vida física, mas não a cessação da existência. Continuamos existindo e haverá um dia, como o Senhor Jesus prometeu em João 14, que estaremos um dia com Ele por toda a eternidade. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre os nossos irmãos que porventura estejam passando por este momento difícil, a perda de um amigo, a perda de um ente querido. É um momento de dor, é um momento de sofrimento, a separação é irreparável, mas como cristãos nós devemos nos lembrar de que o nosso último endereço não será a sepultura, o nosso último endereço é a eternidade com Cristo. Então vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção especial. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. E queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos teus filhos que neste momento estejam passando por este momento de dor, de tristeza, de separação, por ter perdido um ente querido, perdido um amigo. Mas neste momento, Senhor, Tu que és o Pai de todas as consolações, vem consolar este coração, o coração desta mãe, coração deste pai, deste tio, desta avó. Ó Senhor, vem neste momento administrar a Tua graça, consolando o coração dos Teus filhos, Senhor. Continua ajudando a cada um de nós. Abençoa, Pai, que todos os princípios que foram aqui elencados na ministração da Tua palavra, Senhor, possam ser aplicados pelo Teu Espírito às nossas vidas. Nos ajuda a seguirmos, Senhor, a Tua santa palavra. Abençoe, Senhor, os Teus filhos durante este dia, a programação que se segue aqui na Rede Brasil, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada programação. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, na próxima semana estaremos aqui neste mesmo horário, juntinhos, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.